Ok, vamos lá. Primeiro, Lenita, eu quero te agradecer, tá, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui falando com a gente sobre esse assunto tão interessante aí que com certeza, né, vai ajudar muita gente. Então, assim, só fazendo uma rápida apresentação, tá, para o pessoal aí. Minha convidada hoje aqui é a Lenita Bodarte. Ela é engenheira e mestre em engenharia elétrica, e ela trabalha na área de projetos, consórcios, cooperativas. Ela trabalha mais focada nesse tipo de projetos de grande porte. Ela vai falar melhor para vocês, né, ao longo dessa conversa aí. Eu vou agora, né, passar a palavra para ela. Ela trabalha na WTS Energias Renováveis e ela vai, né, durante um tempinho aí, trazer as novidades e informações desse setor e desse modelo de negócio aí, que tem crescido bastante, né, Lenita? Então, obrigado, boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Flávio. Muito obrigada até pelo convite. Eu gosto muito de conversar sobre o assunto. Sou até aquela pessoa chata que só fala sobre isso. eu também. Mas sei como é que é. Eu acho importante mesmo a gente trocar informação. Eu gosto disso. Então, eu trabalho na WTS. A gente é uma empresa especializada em investimento de geração distribuída, nesse momento, não só fotovoltaico, mas a gente passa por outras fontes como biomassa, biogás através de biogás de aterro, enfim. Então, a gente está nesse mercado aí, trabalhando com grandes projetos acima de 1 mega, todos limitados a 5 megas por conta da resolução, porém vários projetos para vários clientes distintos. Então, o setor ele se divide sim em várias formas, e eu vejo que ele vem sendo aprimorado para que todo mundo tenha acesso ao aproveitamento de energia renovável de fato, e não só aqueles grandes consumidores, que antes a gente via com usinas centralizadas, média tensão. Hoje não. Hoje a gente pode ter na sua própria casa, juntar com a casa do campo, com essa casa da praia, e todo mundo gerando energia em um só lugar e recebendo dele. Então eu vejo que o governo está aos poucos, claro que a passos bem lentos comparados ao mundo internacional, se aprimorando nesse assunto e tentando trazer isso para todo mundo do mercado mesmo. Perfeito. Assim, é um processo que eu considero, infelizmente, é um processo normal, né? A gente, no Brasil, a gente sempre enfrenta esse atraso, aí, esse delay em relação aos países, né, desenvolvidos aí, países e assim, mas que bom que mesmo com atraso está se desenhando aqui a mesma trajetória que aconteceu, né, nos grandes centros aí. E a gente né, acaba meio que tendo a oportunidade de ver o que eles fizeram, saber o que vai acontecer aqui e meio que evitar alguns erros também que foram cometidos pelos pioneiros, sim, né? Nesse caso, eu acho que a gente tem que estar atuando aqui, mas tem que estar sempre com o olho lá fora, né? O que acontece e o que está por vir. Que bom que exato. O setor está crescendo, está se desenvolvendo nesse sentido. E fala pra gente então um pouco aí como é que é a sua área de atuação. Claro que dentro das energias renováveis, né, que é um leque amplo, com várias possibilidades, mas o seu foco, sua principal atuação hoje é na parte fotovoltaica, não é isso? Na verdade, como eu sou engenheira eletricista da WTS, o meu foco é todas as áreas de geração de energia. Porém, o carro-chefe da WTS é fotovoltaico. Só que, por uma questão de mercado e para conseguir fechar um leque de clientes maior, às vezes em alguns estados e algumas concessionárias de energia, o preço do fotovoltaico não cabia. Então, a gente tinha que entrar com outras fontes com um fator de capacidade maior. Por isso que a gente tem hoje no nosso pipeline
o biogás de aterro, por exemplo, que eu consigo um fator de capacidade de 90%, enquanto no fotovoltaico, usando o sistema tracker, eu consigo no máximo, sei lá, 25, 26% de fator de capacidade. Isso ajuda bastante na hora de contratar a minha demanda, acaba diluindo um pouco os custos. Então, inicialmente, eu tenho muito mais experiência em fotovoltaico, com certeza. Então, hoje eu faço projetos de fotovoltaico e consigo modelar bastante. O biogás, a gente está começando agora, então, assim, eu estou aprendendo junto com a empresa em si sobre isso, mas o biogás é uma planta muito mais industrial, que leva motores, geradores, enfim. Então, a gente sempre se junta a parceiros que possuem essa tecnologia, mas, de qualquer forma, eu estou, assim, defendendo com unhas e dentes todas as fontes, porque a gente tem que aproveitar aquilo que o Brasil tem. A gente não tem só solar. Então, a geração de energia do Brasil, a gente tem que ser aproveitada de várias formas. A gente olha assim, o Brasil tem muito sol, ok, mas a gente tem tanta gente gerando lixo, por que não usar esse lixo como uma forma de geração de energia? Então, eu estou abrindo muito mais o meu leque para tentar ajudar o Brasil dessa forma. Perfeito, legal. Você falou um termo aí, que eu acho que poderia explorar um pouquinho aí para quem não está familiarizado. Fator de capacidade, você pode falar rapidinho aí? Ah, sim, claro. Então, o fator de capacidade, tentando explicar um pouco mais básico, é quanto eu consigo aproveitar de geração de energia para determinada fonte. Quando eu falo que o fator de capacidade do solar ele é mais ou menos 25%, ele está levando em consideração a radiação solar do dia nos períodos do ano. Então, como nos períodos de verão, dezembro, janeiro, eu consigo gerar mais energia, porque tenho mais sol, e já em junho, julho, que seria inverno, eu consigo gerar menos, eu consigo banalizar toda essa fonte por mês, pelos meses e pelas horas do dia que eu tenho sol. Contabilizando esse fator, eu consigo gerar um fator de capacidade, ou seja, eu aproveito de energia na fonte fotovoltaica 26%. Já para a fonte de biomassa, essa porcentagem é maior porque ela não depende do sol. Na verdade, ela depende de quantidade de insumo que eu tenho, seja ele lixo, ou cana-de-açúcar, ou esterco. Vai depender muito, por exemplo, da safra, do açúcar, da quantidade de esterco gerado por suínos, ou da quantidade da curva de gás que um aterro me proporciona. Então, por isso que acaba que com o biogás esse fator de capacidade fique maior do que o com o solar. Solar eu dependo de uma fonte que não é estável o dia inteiro. Ah, legal, legal. Beleza. Fala um pouquinho pra gente aí dos modelos de negócio um pouco não tradicionais, né? Porque o que a gente acaba né, vendo o tempo todo aí mais na mídia e mais até dentro dos meus próprios treinamentos é a parte de microgeração, né? Residencial principalmente. Fala um pouquinho de outros modelos aí que vocês têm trabalhado e têm se especializado nesse nicho. Sim, claro. O modelo fotovoltaico no Brasil basicamente começou quando o governo resolveu colocar a resolução 482 no mercado. Isso em 2012, se eu não me engano. E naquela época só existia a questão de colocar autoconsumo. Você tinha que instalar o sistema aonde você ia consumir, ou seja, no telhado da casa, no telhado da loja, onde tivesse o seu ponto de consumo. Com a 687, que é a nova resolução que chegou em 2015, isso já conseguiu ficar mais amplo. Então, por isso que eu falo que está conseguindo atingir a maior parte da população brasileira. Porque eu consigo ter 3 modelos de negócio, basicamente, diferentes nessa resolução. A primeira seria o autoconsumo remoto, que é quando uma unidade consumidora não tem espaço para instalar, então ela aluga ou tem um outro espaço fora da sua delimitação, só que dentro ainda da área de concessão da distribuidora, para instalar esse sistema. Ou seja, é instalado um sistema numa área à parte e a energia é transportada até a unidade consumidora.
E isso, basicamente, não precisa ser para uma única unidade consumidora. O que a gente fala nesse modelo é, basicamente, eu uso a expressão que seria mais um autoconsumo para corporativos, vamos dizer assim, que são lojas, pessoas jurídicas grandes com vários CNPJs. Vamos tomar como, por exemplo, rede de supermercados. Tenho vários CNPJs, eu consigo gerar energia em um único parque solar, em um único terreno, e essa energia ser transportada para todas as unidades consumidoras que estão embaixo daquele CNPJ. Isso hoje é possível e o governo consegue fazer essa distribuição de energia através de um rateio pela porcentagem que é cadastrada no site da concessionária. Outro modelo que agora está vindo mais, apesar de estar junto na 687, ela está crescendo mais do que o autoconsumo remoto, que o boom do autoconsumo remoto foi quando a 687 foi lançada. Então, esse modelo seria de consórcios e cooperativas. Os consórcios e as cooperativas, basicamente, quando possui um desejo de ter energia renovável, porém você não possui um consumo suficiente para fazer uma planta tão grande em um outro lugar. Consórcios seriam vários CNPJs distintos instalados numa mesma área da planta. Os condomínios já seriam as cooperativas seriam mais para CPFs. Os condomínios seriam mesmo para condomínios residenciais, por exemplo. O consórcio, explicando cada um, o consórcio a gente consegue utilizar vários CNPJs diferentes, não preciso ser do mesmo ramo de atuação, abaixo da mesma matriz, não. Só preciso conseguir CNPJs diferentes. Como exemplo, eu vou colocar varejistas. Eu tenho várias lojas pequenas de farmácias, de supermercados, lojas de beleza. Consigo todos esses CNPJs que possuem a mesma necessidade de energia, instalar uma planta remota, não necessariamente no local de consumo deles, instalar uma planta remota e esse rateio é feito entre as unidades consumidoras. Ou seja, diferente do autoconsumo remoto, eu não preciso estar abaixo do mesmo CNPJ, posso ter distintos. As cooperativas é basicamente o mesmo pensamento, só que para a pessoa física. A pessoa física, eu, você, nosso vizinho, a gente quer conseguir uma energia com um custo menor e limpa. Então, a geração é feita através de um parque e da mesma forma é rateado para a nossa unidade consumidora. Os condomínios seriam condomínios mesmo de prédios que não precisaria atravessar vias físicas e que não precisam necessariamente estar dentro do mesmo CNPJ. Como exemplo, uso o condomínio de galpões logísticos, por exemplo, pode ser utilizado, ou condomínios físicos, de pessoas físicas mesmo. Pode ser instalada uma planta remota e, da mesma forma, ser enviada a energia como forma de rateio para esses condomínios. Então, basicamente, a gente tem como novo na 687 que vem trazendo esse tipo de modelo. Inicialmente, foi trabalhado bastante o autoconsumo remoto, porque os grandes players, como Claro, TIM, Oi, vêm querendo bastante esse modelo de energia, e esses são grandes players que foram atendidos pelo autoconsumo remoto. Só que se a gente falar de players menores, por exemplo, rede de farmácias pequenas, rede de lojistas pequenos, eles também podem ser atendidos por um custo menor do que a distribuidora de energia pode proporcionar através dos consórcios e pessoas físicas através das cooperativas. Legal. Deixa eu ajudar, dar uma esclarecida. O pessoal às vezes confunde um pouco esses termos. Um condomínio e uma cooperativa. Existe diferença? Uhum. E quais seriam as diferenças? Sim. O condomínio pensem num condomínio de prédios
a gente tem vários prédios, vários apartamentos, eles fazem parte de um condomínio. Certo. A geração de energia deles pode ser remota e a energia é enviada como um rateio somente para esse condomínio, ou seja, ele vai entrar num relógio principal e depois ser rateado para os outros relógios medidores de energia. As cooperativas, as unidades consumidoras não necessariamente precisam estar englobadas no mesmo endereço, como acontece em prédio. Eu posso ter várias casas e vários prédios englobados nas cooperativas, desde que estejam dentro da unidade da concessionária. Então, elas só podem ser atendidas pela mesma distribuidora de energia, não necessariamente estando no mesmo endereço. Elas podem ser pulverizadas. Beleza. Isso aí é um ponto realmente que gera um pouco de dúvida. E com relação ao tratamento, vamos dizer assim, comercial da coisa, é só uma questão de nomenclatura, de enquadramento na legislação, ou tem diferenças do ponto de vista de um é mais viável, o outro é mais viável, um é mais vantajoso, ou não tem? Como questão de vantajoso ou não vantajoso, eu vejo que os consórcios cooperativas e autoconsumo remoto é muito mais vantajoso, ao meu ver, do que a instalação no telhado da pessoa, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque hoje, vou dar um exemplo como as cooperativas. Hoje, você pode se juntar a no mínimo 20 unidades consumidoras que necessitam da mesma energia que você, que querem o mesmo propósito, e todos os custos são rateados entre quem faz parte da cooperativa. Então, por questão de viabilidade, consegue diluir os custos de instalação, operação, manutenção do sistema. A diferença que a gente tem é se várias unidades consumidoras de pessoas físicas, por exemplo, querem fazer uma cooperativa, existe a necessidade de se fazer um contrato entre essas pessoas, contrato de cooperativa mesmo, que eles vão se tornar associados em uma cooperativa e tem todas umas entradas contratuais para que uma unidade, se quiser vender a sua cota, como que vai ser essa venda, se eu não quiser mais participar da cooperativa, como que vai ser. Então, acaba entrando num âmbito jurídico de contrato para se tornar uma cooperativa, que isso é uma forma diferente do que a gente faz quando é uma microgeração em cima do telhado da pessoa. Perfeito. Então, você considera que esse modelo com cooperativas ele acaba sendo um pouco mais flexível, né? Você dá uma flexibilidade porque a sua Sim. cota ela é facilmente transferível, você não tem, vamos dizer assim, aquele ônus de estar com todo o passivo físico do equipamento, né? É simplesmente uma cota de cooperativa. Perfeito. Exato. Você tem apenas uma cota daquela instalação. Com cooperativas, com consórcios também, consegue-se fazer instalações, acho que de forma diferente, não instalações, mas sim modelo de negócios diferentes. Por exemplo, a cooperativa, ela pode se juntar às 20 unidades consumidoras e decidirem que vão instalar o sistema, vamos supor, fotovoltaico, e entre eles mesmos contratarem o engenheiro para fazer o projeto, os técnicos para fazerem a instalação e, de forma conjunta, tomarem conta do ativo, vamos dizer assim, fazer todas as operações e manutenções necessárias. Mas também tem a possibilidade de contratar uma empresa, que seria uma investidora do ativo, e essa empresa alugar o sistema para os cooperados. Ou seja, os cooperados vão pagar mensalmente uma cota de energia que é inferior à cota de energia que a distribuidora cobra, porque senão o sistema não seria viável. Então é como se a unidade consumidora, a pessoa física, estivesse pagando uma conta de energia, só que na verdade paga para o investidor do ativo e não para a distribuidora. Isso é um modelo de negócio bastante legal, que até com que a minha empresa trabalha, porque você tira
a responsabilidade do CPF e coloca a responsabilidade em cima de uma pessoa que está ali basicamente para trabalhar para isso. Pessoas especializadas, que já têm conhecimento do negócio e conseguem fluir mais do que talvez uma pessoa que tem que aprender do zero, como que faz uma instalação, que lida com a concessionária. Ah, legal, legal. E esse modelo de comercialização das cotas, é feita uma medição mensal e é feito um acerto mensal com o cliente? Ou tem várias formas? Você pode contratar, por exemplo, uma quantidade de energia anual ou por algum outro período? Tem alguma coisa que diz a legislação ou realmente fica por conta de cada negociação individual? Fica um pouco por conta da negociação, mas eu vou te explicar como que eu faço para conseguir prever o consumo daquela unidade. Quando a gente tem uma prospecção de um novo cliente, sempre é necessária a conta de energia dele, que eu tenho um histórico de 1 ano. Então, com esse histórico de 1 ano, eu consigo verificar a sazonalidade do consumo dele. Então, quando eu vou instalar a minha planta de autoconsumo remoto, com várias unidades consumidoras, na hora de fazer o cadastro dessa planta de geração de energia na distribuidora, eu preciso já especificar qual é a porcentagem de energia gerada na planta que vai para cada unidade. Ou seja, se a casa do Flávio consome 3% de energia e a minha consome 2%, eu vou cadastrar lá na distribuidora esse valor de rateio. Caso a gente verifique que a sua casa passou a ter mais consumo do que a minha, consegue também fazer essa troca de distribuição lá na distribuidora. Só demora coisa de 2 meses para eles conseguirem acertar, isso é normatizado. Na questão de cooperativas, então, quando há uma cota que tem a necessidade de maior uso de energia do que a outra, é uma questão a ser vista em contrato mesmo, e até com os outros cooperados, para conversar mesmo. Pessoal, a minha cota agora eu preciso de mais energia. Tem como eu comprar uma cota maior? Tem. Beleza, Flávio, consegue comprar uma cota maior. Ah, não tem como comprar uma cota maior? Você ainda vai conseguir ter a diminuição do seu custo, porque parte da sua energia vai estar sendo atendida pela planta de geração. Mas é tudo ser conversado mesmo com as cooperativas. A legislação não impõe que você não possa alterar essa cota. Você pode sim. Ah, legal, legal. Então, deixa eu ver se eu entendi correto. Então, você especificou em contrato uma cota, um percentual, e aquele valor ele é o mesmo sempre, até que você faça uma nova, solicite, faça uma mudança, como você falou, junto à distribuidora, né? Então, vai ficar sempre aquele valor ali de cota, vamos dizer assim, é isso? Exato. O consumidor pode pensar que em uma época do ano ele vai utilizar mais energia do que outra época do ano, mas essa que é a forma legal da energia aqui no Brasil, que a gente tem feito, que é a compensação. Se hoje, nesse mês, você consumiu mais energia e precisou de utilizar parte da energia da distribuidora, e mês que vem você não vai precisar, aquela cota de energia que você tinha pode ser abatida. E também, se você usar menos da sua cota de energia e sobrar mês que vem, isso também pode ser abatida, que é o que a gente fala de compensação de energia. Ou seja, você tem um valor flat, uma porcentagem flat durante o ano, mas ela pode ser compensada de acordo com a sua utilização. Perfeito, legal. Porque acaba gerando também muitas perguntas nesse sentido, né? Os meus alunos me fazem muito esse questionamento, que a gente acaba sendo acostumado a trabalhar num modelo de pagar a conta e pagar o que gastou, né? Então, ter aquela conta variável ali em função do seu consumo. E quando você está fazendo um investimento em um parque de geração, você está realmente comprando um valor constante de energia. Não é comprando energia, né? Você está investindo numa geração constante de energia e fazendo essa compensação tarifária aí. A gente não tem possibilidade de fazer a compensação econômica, né? Financeira. Tem que ser
de energia, né, em quilowatt-hora. Isso, a gente acaba pagando mensalmente sobre a compensação da cota que a gente usa daquela planta de geração. Mas assim, normalmente, é claro que quando é feita a cooperativa, contrata uma empresa para ser dona desse ativo e alugar, existe também uma fatura que vai chegar para o consumidor. E essa fatura vai dizer, olha, a planta de geração que você investiu está gerando tanto, com todos os dados técnicos, e essa cota de energia é 3%. 3% é referente a tanto. Então, querendo ou não, chega também uma conta, mas é uma forma diferente de se ver o sistema. Então, mês a mês, é apurado o total de energia gerado e você pega, então, a sua percentual da sua participação de cota lá naquele total gerado. Ou seja, em outras palavras, acaba tendo uma variação sazonalmente ao longo do ano também, né? Perfeito. Exato. A gente tem essa sazonalidade de acordo com a performance da planta, que é o que a gente diz. Porque a performance, por exemplo, em plantas solares, ela vai variar de acordo com a irradiação do sol, com unidades meteorológicas mesmo. Perfeito. Então, sim, durante o ano a gente tem essa sazonalidade. Perfeito. E o interessante é que acaba tendo o mesmo efeito prático de uma variação na conta, uma variação financeira, no final das contas, só que é um ponto de vista oposto, né? É uma variação de geração e o que a gente acaba tendo visto até hoje, sempre tendo lidado, é a gente ter uma variação de consumo. E agora você está no outro lado da moeda, né? Está tendo uma flutuação, uma variação de geração. Mas legal saber isso daí. São detalhes sutis, né? Pode acontecer de mês, por exemplo, a planta gerar um percentual para você que é menor do que a quantidade de consumo que você teve durante o mês. Ou seja, vai acabar se pagando uma cota da planta de geração e uma cota, talvez, da unidade, da quantidade de energia que você teve que puxar da rede da distribuidora. Mas isso é normal, porque acaba sendo banalizado através da compensação de energia. E me ocorreu aqui uma outra dúvida, Lenita. O que o cliente recebe na casa dele no final do mês, por exemplo? Ele recebe uma conta da distribuidora e uma conta do investidor, vamos dizer que ele tenha optado por um modelo onde ele trabalha com cooperativa. Então, ele recebe uma conta dos dois e tem que pagar essas duas contas, ou a distribuidora ela já faz essa contabilidade e mandou uma conta só para ele com um valor líquido final. Como é que funciona na prática isso? Eu vou explicar duas formas diferentes de serem cobradas isso de uma cooperativa. A primeira é quando a cooperativa quer dona do ativo, ou seja, ela que contrata o engenheiro eletricista, os instaladores, compra os materiais, é responsável pela operação e manutenção da planta. Nessa primeira situação, só vai chegar mesmo a conta de energia da distribuidora, que então vem com o seu valor de energia consumido, o valor de energia gerado, o seu percentual de rateio, a sua cota e quanto vai ser a compensação. Isso tudo vem na conta normal da distribuidora. E a parte, aí os cooperados vão arcar com os custos de compra de material, então vai ter todas as notas separadas, mas em questão de pagamento mesmo, de material e de pessoal. Quando é contratado através de uma empresa investidora do ativo, ou seja, a empresa é dona da planta de energia, porque é ela que faz toda a compra, toda a instalação, toda a operação e manutenção, e ela aluga essa cota para os cooperados. Isso a gente acaba fazendo basicamente pelos 3 contratos famosos de aluguel de energia, que seria o contrato de locação de terra, o contrato de locação de equipamentos e terceiro contrato, terra, locação de equipamentos e operação e manutenção, é o terceiro contrato. Ou seja, nessa situação, de fato, vai chegar 2 faturas diferentes para o cooperado. Uma da distribuidora, com a compensação de energia, parecida com o que seria na primeira, não, de fato, o que seria na primeira,
só que uma segunda que seria a cota de aluguel desses contratos, desses 3 contratos. Assim, acaba que no final das contas, juntando essas 2 faturas, o valor que você compra ou aluga a energia é muito menor do que comprando pela concessionária, utilizando a energia da concessionária. Mas isso só se dá porque você está contratando uma outra empresa e essa outra empresa vai gerar uma fatura para você, para pagar todos os custos da planta, desse aluguel. Ah, perfeito. Legal. Então, assim, isso era uma dúvida minha e eu, né, pelo que você falou, eu entendi. As 2 possibilidades, elas podem ocorrer, né? O cliente pode ter uma conta só, ou pode ter... E aí ele faz, né, toda a gestão do investimento, né? Então ele tem que realmente fazer esse controle de viabilidade aí. Ou ele paga duas contas, 2 faturas aí, uma para a distribuidora, da diferença ali, e outra do investimento na geração distribuída. Isso. Legal. Isso, mas assim, cabe ressaltar que às vezes a gente ainda tem um pensamento um pouco diferente, é que a gente paga esse custo da planta de geração, mas ele tem um payback de pagamento. Ou seja, no final das contas, você vai investir durante 5 anos ou 4 anos, depende do seu modelo de negócio, mas você vai usufruir dele por mais 20 anos, que é o tempo que um sistema fotovoltaico tem de vida útil. Ah, legal, legal. Mesmo quando você está fazendo um contrato de, vamos lá, um contrato nesses 3 contratos que você estratificou aí, discriminou, locação de terra, locação de equipamento e operação e manutenção. Nesse caso, existe payback também ou não? Ou você está simplesmente fazendo a locação e aí você não faz investimento, mas por outro lado você também não vai ter, né, os equipamentos, né? Exato, assim, não existe o payback como a gente está acostumado a ver, porque você não está investindo dinheiro nisso. Acaba que o valor do investimento ele se dilui ao longo dos anos que você quer de contrato. Normalmente a gente faz contrato de 15 a 20 anos com os clientes. Então o cliente ele não aporta custo nenhum para a construção da usina, mas ele paga mensalmente de acordo com a compensação que ele está sendo feita, que é de acordo com os 3 contratos: locação de imóvel, terra, operação e manutenção. Ah, legal, beleza. E me diz uma coisa, tem um perfil típico do cliente que hoje está procurando vocês mais, do ponto de vista de consumo, assim, obviamente, uma pequena instalação, né, uma residência, tem outras alternativas que não são essas aí. Mas a partir de que tamanho de cliente, tamanho de planta ou potência instalada que é mais viável ou você está tendo uma procura maior? Como é que funciona isso? Então, a WTS ela é uma empresa investidora. Então, ela entra nessa segunda opção que eu tenho falado, que ela é dona do ativo. Hoje, para a gente, o nosso mercado são usinas maiores, de mega, de 1 a 5 megawatts, né, de geração. Então, assim, hoje, a gente ainda não entrou nas cooperativas, mas a gente é bem difundido em alto consumo remoto. Hoje temos um pipeline de 20 usinas para atender 60 megawatts de geração, aí subdivididos entre a fonte fotovoltaica e biogás. E essas são para alto consumo remoto, para atender clientes específicos. Eu falo que são clientes corporativos, porque são grandes redes com grandes CNPJs, CNPJ matriz, na qual tem CNPJs menores dentro dela. Vou dar o exemplo da Claro. Hoje o nosso grande cliente é a Claro. Temos, se eu não me engano, são 7 usinas para eles, e a gente atende em vários estados, tanto as lojas quanto as torres mesmo de transmissão da telecomunicação. Mas a gente está começando a desenvolver um modelo de negócio para consórcio, que seria para CNPJs menores. Eu falo que seria CNPJ varejista.
Varejista porque não precisa entrar nesse corporativo tão grande quanto a Claro. São aquelas lojas com redes menores, que possuem lojas menores, que sozinhas não conseguiriam colocar uma planta remota por talvez não bater o custo, não conseguir diluir o custo que aquilo tem entre suas unidades consumidores. Então a gente procura lojas diferentes, CNPJs diferentes, que estejam disponíveis e que possam fazer através de um consórcio uma mesma conta de energia. É isso que a gente está fazendo por enquanto, desenvolvendo esse modelo de negócio. Por enquanto, ainda não estamos olhando cooperativas, por conta, eu como empresa vejo um pouco de risco, porque tem que lidar com pessoa física, é um trabalho maior do que lidar com uma pessoa jurídica. Tem um risco maior do cooperado querer sair da cota, como que a gente gerencia isso tudo. Então, por enquanto, a gente não entra nesse modelo. Mas eu vejo que sim, quando a gente colocar as 20 usinas de pé, começamos a olhar as cooperativas. Certo, perfeito, perfeito. E dentro desse seu cliente de consórcio mesmo, tem uma potência típica a partir da qual é mais comum, por exemplo, só para dar uma ordem de grandeza para nossos alunos terem ideia de tamanhos de sistema, tipo, você está falando de uma usina, nos seus exemplos aí, as usinas elas são uma usina dedicada a um determinado cliente de grande porte, ou você tem também projetos onde você tem uma usina e ela é dividida aí por cotas para vários CNPJs diferentes. Você tem essa segunda opção também? Essa primeira opção seria o autoconsumo remoto, a segunda opção seria o consórcio. Ainda a gente não tem um contrato fechado com o consórcio, até porque foi aquilo que eu falei no começo da entrevista mesmo. O consórcio está tendo boom agora. O autoconsumo remoto já começou antes, já estava difundido. Mas não tem assim, uma potência específica, um consumo específico que aquele CNPJ precisa ter. A única coisa que a gente trabalha é com usinas de no mínimo 1 mega. Ou seja, se eu tenho vários consorciados, não tenho problema de qual é a potência que ele precisa, desde que junto com os consorciados eu consiga instalar uma usina de 1 mega. A variação que vai ter é o percentual daquela usina de geração para cada consorciado. Se o consorciado ele tem um consumo menor, ele vai receber uma cota menor. Perfeito, perfeito. E do ponto de vista agora, né, de como vocês atuam, aí me dá um panorama também, porque eu gosto muito dessa questão dos diferentes modelos de negócio que vão surgindo e vão nascendo à medida que a tecnologia vai amadurecendo, né, e o mercado vai amadurecendo. Vocês fazem a captação dos clientes de consórcio, organizam eles numa usina, ou isso é feito por uma outra empresa que faz essa captação, essa organização, e chegam para vocês com um projeto e falam assim, eu tenho 10 CNPJs aqui, quero fazer um consórcio para eles. Como é que é tratado comercialmente aí essa captação? Hoje a WTS faz isso internamente. Nós temos uma equipe comercial dedicada a consórcios. Hoje a gente tem uma equipe só para consórcios. E essa equipe, ela que bate na porta mesmo do consorciado, explicar o que é energia renovável, o que é geração distribuída, apresentar um modelo de negócio mesmo, e a tecnologia. Então, hoje a gente capta o cliente, faz a prospecção de novos clientes. Através dessa prospecção de novos clientes, aí passa para mim, que é da engenharia, então eu faço toda a viabilidade técnica desse cliente, que é olhar as contas de energia dele, ver qual é a tarifa de energia, qual é a classe de tensão que ele se enquadra. Então, a partir disso, a gente consegue fazer uma viabilidade econômica, que seria qual o custo dele dentro do consorciado para vender o projeto para ele. Então, a partir do momento que a gente tem um número de consorciados, a gente consegue fechar um contrato e fazer uma usina. Hoje, a gente não constrói a usina antes de ter o cliente. A gente vê muito isso acontecendo, mas é um risco que a gente não está querendo tomar por enquanto. Então, primeiro a gente captura o cliente para depois construir a usina para ele. Ah, perfeito, perfeito. Legal. E, Lenita, você tem de cabeça aí algumas
tipo, eu gostaria de fazer dúvidas mais frequentes, né? Eu sempre faço isso nos meus cursos. Essas são as dúvidas que o pessoal mais procura a gente e tal, são as dúvidas mais comuns. Isso é bastante útil, porque normalmente a dúvida ela normalmente é para muitas pessoas. Existe alguma coisa que você queira falar, algumas dúvidas que são mais comuns aí, pessoas perguntam mais para você? Eu citei algumas que me vieram à cabeça, mas queria que você ficasse à vontade agora para colocar algumas outras que você acha importante falar. Dentro de consórcios, que é novo, acho que mais consórcios, que eu estou falando mais de CNPJ, a dúvida muito frequente que a gente tem é quanto a lojas, por exemplo, que estão dentro de shoppings. Lojas que estão dentro de shoppings, elas não conseguem fazer parte do meu consórcio, porque o shopping normalmente ele está no Mercado Livre. Então, ele só tem um relógio e esse relógio ele é rateado entre as lojas que fazem parte do shopping. Essa forma não consegue fazer parte da geração distribuída por consórcio. Ela só já está no Mercado Livre. Então, economicamente não é viável sair do Mercado Livre para entrar para a geração distribuída. Então, isso é uma dúvida muito frequente. Eu tenho muito consorciado que tem 10 lojas e 3 lojas dentro de shopping. Eu tenho que falar com ele, olha, essas 3 lojas não vão poder fazer parte porque elas já estão no Mercado Livre através do shopping. Essa é a dúvida mais frequente que eu tenho de consórcios. Perfeito. Muito boa. Mais alguma? Autoconsumo remoto, a gente tem bastante... não vou dizer que seria dúvida, mas sim como proceder até. A gente tem vários processos a serem feitos com a distribuidora de energia até a aprovação e a ligação da usina de fato. Eu faço parte de vários fóruns, inclusive o fórum da ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, e esse é um conselho que eu dou para todos os meus colegas associados, que é a boa convivência com a distribuidora. Hoje, a distribuidora de energia, apesar de acharmos que ela deveria ser a dona desse conhecimento, eles estão aprendendo tanto quanto a gente. Também é novo para eles. Então, assim, todas as vezes que eu preciso de uma distribuidora, que eu tenho que instalar um projeto em uma distribuidora diferente, eu vou lá, eu conheço o engenheiro que vai aprovar o projeto, eu explico para ele o que é o meu empreendimento, explico para ele o que é a tecnologia, pergunto para ele o que eu posso ajudar ele também a desenvolver ou até analisar alguma coisa, e juntos a gente faz essa aprovação. Porque não adianta só enviar para a distribuidora e achar que ela vai lá aprovar sozinha. A gente tem muito problema com a distribuidora por não ter conhecimento mesmo dos projetos. Então, acho que essa boa convivência é essencial para a distribuidora. Eu vejo, já teve distribuidora que falou comigo e com o meu chefe, assim, aqui a gente está conversando de engenheiro para engenheiro. Então, eu consigo ter as minhas dúvidas e vocês terem as dúvidas de vocês. Porque eles recebem, por exemplo, muitos advogados e administradores entrando com um projeto sem saber de fato, às vezes, o que é o projeto. E eles não conseguem dialogar sobre isso. Então, eu acho que a contratação de um engenheiro para ser responsável por todo esse trâmite na distribuidora é essencial. É essencial, o processo vai sair mais claro, vai sair limpo, não vai ter que ficar retornando para reanálise. Eu acho que isso é um conselho que eu dou para todo mundo. A boa convivência é sempre essencial. Perfeito, muito, muito boa dica, gostei. Quando você estava falando, eu estava pensando aqui no amadurecimento do nosso mercado. E essa dificuldade toda que você está relatando com relação a esses novos projetos, nesse novo formato, o pessoal que começou com a microgeração lá, residencial, enfrentou isso tudo aí há 2, 3 anos atrás, que foi quando tinham que aprovar os primeiros projetos, né, e as concessionárias não tinham estrutura, não tinham os departamentos, não tinham os processos ainda organizados.
né? E aí Exato. o mercado evoluiu para outros modelos, outras formas de negociação e eles estão se adequando também mas de qualquer forma isso é um bom sinal, é um sinal de que a gente está avançando, está crescendo, está diversificando as possibilidades, Sim. né? Muito bom. Sim, isso é muito importante. Muito legal. Lenita, assim, eu não sei se você tem alguma coisa mais para acrescentar, mas assim, eu acho que eu aprendi bastante hoje, você trouxe muita informação legal para a gente. Você fica à vontade aí para complementar mais alguma coisa, se você quiser, ou se despedir. E aí depois eu quero realmente te agradecer formalmente. Mas vamos lá. Fica à vontade aí para concluir essa aula foi uma verdadeira aula mesmo, para mim e para os nossos alunos. Eu que agradeço bastante pelo convite. Eu estudei bastante sobre as normas regulatórias e como que as distribuidoras vêm atuando aí no mercado. E eu acredito que o conhecimento, se ele for só para mim, ele não vai de nada. Eu tenho que repassar para os meus amigos. E a gente tem que crescer juntos aqui. Então eu queria agradecer, sim, bastante pelo convite. Estou à disposição. Qualquer um que quiser entrar em contato, tirar dúvida, debater sobre o assunto. Eu adoro conversar sobre geração distribuída, adoro conversar sobre o meu trabalho. Então eu estou disponível para todo mundo que quiser, de fato, hoje, em qualquer situação. Ai, que bom, que bom. Você tem um contato aí que possa passar para o pessoal aí, um e-mail, como é que é? Tenho. Pode entrar em contato pelo meu e-mail profissional, que é lenita.caetano@wtsandisol.com.br e a gente consegue trocar informações profissionais aqui. wtsan.com.br. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também escrito para facilitar, né? Eu coloco para o pessoal, confirmo com você direitinho daqui a pouco se eu anotei certo aqui e coloco aqui para facilitar. E assim, mais uma vez então, eu que agradeço a sua disponibilidade, né, do seu tempo e a sua generosidade do conhecimento. Como você falou, a forma que você pensa é exatamente o que eu penso também, conhecimento e informação. A gente gasta uma energia para estudar e para aprender, e se a gente não coloca isso em movimento, não passa para frente, não faz ela evoluir, ela crescer, é um desperdício, né? É um desperdício do nosso tempo, da nossa energia, do nosso trabalho, do nosso esforço, e acaba não beneficiando as pessoas. No caso da informação, ela só é útil quando ela realmente traz benefício para a sociedade, para os outros profissionais, para o mercado. E essa é a bandeira que eu acredito também. Vejo que fico feliz de saber que você compartilha também o mesmo pensamento. E, assim, ainda bem que você, né, se colocou à disposição e tendo outros assuntos, tendo outros temas aí, com certeza, a gente volta a combinar aí outro papo, outra aula, outra palestra como essa daí. Legal? Legal. Obrigada, Flávio. Muito legal. Obrigada. Valeu.